Tira um tempinho aí para Deus. Peça ao Espírito Santo que venha trazendo sobre você a paz, a alegria de viver, saúde em todas as áreas da sua vida. Que venha trazer sobre você consolo, conforto, decisões. Que Ele venha trazer sobre você direção. Que Ele venha trazer sobre você tudo o que você precisa para viver aqui nessa terra conforme a vontade do Pai. Pegue a tua Bíblia, que o Espírito Santo nos dê discernimento e entendimento da palavra do Senhor e de todas as coisas que a gente precisa de entendimento aqui na terra. Vamos ler Atos dos Apóstolos, capítulo 15. Já estão gravados outros aí, assista aí para você compreender melhor. Versículo 1. Então alguns que tinham descido da Judéia ensinavam assim os irmãos: se não vos circuncidardes conforme a lei de Moisés, não pode salvar-vos. Alguns diziam que tinha que circuncidar. Versículo 2. Tendo tido Paulo e Barnabé não pequena discussão e contenda contra eles, resolveu-se que Paulo e Barnabé e alguns dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e aos anciãos sobre aquela questão, porque a circuncisão naquele momento não importava mais, porque Jesus tinha vindo e a nossa salvação já não vinha mais da circuncisão, mas de Jesus, da morte de Jesus, do sangue de Jesus na cruz. Versículo 3. E eles, sendo acompanhados pela igreja, passavam pela Fenícia e por Samaria, contando a conversão dos gentios, e davam grande alegria a todos os irmãos. E quando chegaram a Jerusalém, foram recebidos pela igreja e pelos apóstolos e anciãos, e anunciaram quão grandes coisas Deus tinha feito com eles. Quando Paulo e Barnabé chegaram em Jerusalém, eles contaram para eles todas as maravilhas que Deus tinha operado. Alguns, porém, da seita dos fariseus que tinham crido, se levantaram dizendo que era necessário circuncidá-los e mandar-lhes que guardassem a lei de Moisés. Versículo 6. Congregaram-se, pois, os apóstolos e os anciãos para considerar este assunto. E, havendo grande contenda, levantou-se Pedro e disse-lhes: homens e irmãos, bem sabeis que já há muito tempo Deus me elegeu dentre nós, para que os gentios ouvissem da minha boca a palavra do Evangelho e crescem. Esse é no versículo 7. E Paulo está dizendo que ele foi levantado para pregar o Evangelho aos gentios, para que a palavra do Senhor chegasse até a nós. Glória a Deus por isso. Versículo 8. E Deus, que conhece os corações, lhe deu testemunho, dando-lhes o Espírito Santo, assim como também a nós. No versículo 8 aqui está dizendo que várias daquelas pessoas que não eram judeus estavam recebendo o Espírito Santo, porque Deus estendeu essa graça para todas as nações, porque Jesus pagou um grande preço por nós na cruz. Versículo 9. E Deus não fez diferença alguma entre os gentios e os judeus. Purificou os corações dos gentios pela fé. No 10. Agora, pois, que tentais a Deus, pondo sobre a serviço dos discípulos um jugo que nem nossos pais, nem nós podemos suportar. Mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles também. Versículo 12. Então toda a multidão se calou e escutava Barnabé e Paulo, que contava quão grandes sinais e prodígios Deus havia feito por meio deles entre os gentios. 13. E havendo-se eles calado, Tiago tomou a palavra, dizendo: homens e irmãos, ouve-me. Simão relatou como primeiramente Deus visitou os gentios para torná-los um povo para o seu nome. Glória a Deus.
E no 15 ele fala, e com isto concordam as palavras dos profetas como está escrito. Depois disto, voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi que está caído. Levantá-lo-ei das suas ruínas e tornarei a edificá-lo. 17. Para que o restante dos homens busque ao Senhor e todos os gentios sobre os quais o meu nome é invocado, diz o Senhor, que faz todas estas coisas. Glória a Deus. Todos nós que invocamos o nome do Senhor, a salvação chegou para a gente. Glória a Deus. 18. Conhecidas são a Deus desde o princípio do mundo todas as suas obras. 19. Por isso, julgo que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios que se convertem a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, das prostituições e do que é sufocado de sangue. Este foi o conselho de Paulo aqui para os gentios daquela época. Não precisavam fazer a circuncisão, mas que cada um não se contaminasse com ídolos, nem se prostituísse e nem comesse sangue sufocado, no versículo 20 de Atos 15. Porque Moisés, desde os tempos antigos, tem em cada cidade quem o pregue, e cada sábado é lido na sinagoga, no versículo 21. 22. Então pareceu bem aos apóstolos e aos anciãos em toda a igreja eleger homens dentre eles e enviá-los com Paulo e Barnabé a Antioquia, a saber, Judas, chamado Barsabás, e Silas, homens distintos entre os irmãos. 23. E por intermédio dele, escrever o seguinte: os apóstolos, os anciãos e os irmãos, aos irmãos dentre os gentios que estão em Antioquia, Síria e Cilícia, saúde. Versículo 24. Porquanto ouvimos que alguns que saíram dentre nós vos perturbaram com palavras e transtornaram as vossas almas, dizendo que deveis circuncidar-vos e guardar a lei, não lhes tendo nós dado este mandamento. Pareceu-nos bem, reunidos concordemente, eleger alguns homens e enviá-los com nosso amado Barnabé e Saulo. 26. Homem que já expusera as suas vidas pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Barnabé e Saulo expuseram as suas vidas pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Está falando no versículo 26. 27. Enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais por palavras vos anunciarão também as mesmas coisas. Versículo 28 ele fala: pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias, que vocês abstenham das coisas sacrificadas a ídolos, do sangue, da carne sufocada e da prostituição, das quais bem fazeis se vos guardardes, bem vos vá. Ele fala isso no 29 e também no versículo 20. 30. Tendo eles então se despedido, partiram para Antioquia e, ajuntando a multidão, entregaram a carta. E quando leram, alegraram-se pela exortação. Depois Judas e Silas, que também eram profetas, exortaram e confirmaram os irmãos com muitas palavras. E detendo-se em algum tempo, os irmãos os deixaram voltar em paz para os apóstolos. Mas pareceu bem a Silas ficar ali, e Paulo e Barnabé ficaram em Antioquia, ensinando e pregando com muitos outros a palavra do Senhor. E alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: tornemos a visitar nossos irmãos por todas as cidades em que já anunciamos a palavra do Senhor para ver como estão. Olha nesse versículo 36. Eles já tinham passado nos lugares, pregando a palavra, falando do amor de Deus. E aí ele fala: convém que a gente vai lá e dá uma olhadinha para ver como é que eles estão. Com certeza para saber se eles estão firmes na fé, né? Se estão caminhando com Jesus. É bacana ver que eles tinham essa preocupação. E não era
na mesma cidade. Era uma cidade, eles pregavam, depois ia para outra cidade e assim consequentemente. Era uma cidade perto da outra, mas que eles caminhavam muito para chegar nesses lugares. Que assim seja na nossa vida, né? Que a gente não tenha um pouco mais de cuidado e amor pelas pessoas. Que a gente fale do amor de Deus. Que a gente ajude eles a caminhar e dar suporte para que eles continuem na caminhada. E hoje está mais fácil ainda, porque hoje a gente nem sempre precisa ir pessoalmente, mas pode mandar uma mensagem, pode fazer uma ligação. Hoje está mais fácil da gente cuidar das pessoas que não conhecem Jesus e das pessoas que a gente já falou de Jesus. Está mais fácil da gente falar do amor de Deus para eles e saber como eles estão, como está a fé deles, como está a intimidade deles com Deus e fortalecer esses irmãos, né, essas pessoas que a gente sabe que está afastado da presença de Deus ou que não está tão firme, tão forte na fé. Versículo 37. E Barnabé aconselhava que tomasse consigo a João, chamado João Marcos. Mas a Paulo parecia razoável que não tomasse consigo aquele que desde Panfilha se tinha apartado deles e não os acompanhou naquela obra. 39. E tal contenda houve entre Paulo e Barnabé. E eles apartaram um do outro. Barnabé levou com ele João Marcos e foi para Chipre. E Paulo escolheu a Silas e partiu, encomendado pelos irmãos, à graça de Deus. E passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. Paulo, a partir daí, já não estava mais com Barnabé, mas sim com Silas. E Barnabé não estava com Paulo, mas sim com João Marcos. Barnabé e João Marcos foi para Chipre. E Paulo e Silas foram para Cilícia e para Síria, confirmando as igrejas, que era o que Paulo queria fazer. Paulo queria ir nas igrejas que ele tinha pregado para falar do amor de Deus e ver como que aquelas pessoas que já tinham recebido o evangelho estavam, se eles estavam realmente conseguindo permanecer no caminho de Cristo e não se confundindo com as vozes que vêm de fora. Aqui neste momento aqui, houve aqui um pouco antes, né, os judeus querendo que os gentios fizessem conforme a lei de Moisés, e Paulo dizendo não. Nós estamos debaixo da graça de Jesus. Os exemplos de Jesus é o que deve ser seguido a partir de agora. Vocês devem sim pesquisar sobre isso, sobre os exemplos de Jesus que estão nos evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas, João. É Jesus ensinando a gente como deve fazer. Então, corram lá, estuda, coloca na sua mente, não, todos os dias eu vou estudar um capítulo do livro de Mateus até você finalizar. Aí todos os dias eu vou estudar um capítulo do livro de Marcos, finalizou. Aí vai em Lucas e vai em João e assim vai, até você conseguir estudar os evangelhos. E sim, procure saber como Jesus caminhou por aqui e como foi as ações dele. Deus abençoe você e toda a sua família. Fique com Deus até o próximo vídeo.